São púcaros que nunca são velhos, como os de outras partes, e a razão é que são feitos de barro muito cheiroso e amassados com muitas pedrinhas. Temos referências desde o século XIV à existência de oleiros em Montemor. Sabemos que nos séculos XVI e XVII essa atividade foi muito importante. Era vendida para fora, pelo menos para a região alentejana e também para o litoral, para Lisboa sobretudo. Sabemos também de inventários e de testamentos em que as peças de olaria de Montemor são referidas. Ela continua no século XVIII, no início do século XIX já está em decadência, mas mesmo assim mantém-se até aos anos 40 do século XX, em que temos referência a duas oficinas ainda de olaria. É, digamos, o fim dessa atividade. A partir daí não há olaria na vila. Essa atividade destinava-se essencialmente ao abastecimento da população da vila. Portanto, tem louça de cozinhar, louça de comer e de beber, servia também para guardar em grandes talhas vinho e azeite. Podemos supor que se tratava de peças que eram fabricadas em grande quantidade, até porque as habitações, as tabernas, as adegas de Montemor estavam repletas das produções dessa indústria. De há 12 anos para cá, a Câmara Municipal de Montemor Novo tem investido num conjunto de escavações arqueológicas na zona normalmente designada como Santa Maria da Vila, junto à Torre do Relógio, e estas escavações têm permitido dar a conhecer um conjunto muito interessante de casas do último período de ocupação da vila, intramuros, e de todas as infraestruturas relacionadas com essas casas, nomeadamente as ruas, os silos, as cisternas, canalizações e, portanto, todo um conjunto que nos permite ter uma ideia de como se organizava a vila de Montemor Novo dentro das muralhas no último período de ocupação. Portanto, a Rua de Santo António, que é o nome que esta rua atualmente tem, durante muito tempo, desde a Idade Média, chamou-se a Rua dos Oleiros. Era aqui que se concentravam os profissionais da atividade da olaria. No entanto, no século XVII, quando aparecem as primeiras referências a oleiros com residências, portanto, a locais onde eles moravam, já não há nenhum na Rua dos Oleiros. Eles concentravam-se sim na Rua do Pedrão, que é uma rua que dá continuidade a esta, já na direção norte. A passagem dos oleiros para aqui deve ter tido a ver com o facto de a linha d'água que servia as oficinas de olaria e que passava muito perto dessa rua ter ficado poluída com a concentração de oficinas de cortumes no terreiro das alcaçarias. Eles, portanto, devem ter vindo aqui mais para baixo, até ao fim da existência da atividade da olaria em Montemor. De rocha mais mineralizada. Os oleiros, quando encontravam as jazidas com as argilas de boa qualidade, ou seja, argilas muito finas, muito plásticas, muitas vezes eles precisavam também de as limpar. Na primeira operação, quando as tiravam, as extraíam do terreno das raízes, das pedras grandes e depois decantavam-nas.
de uma maneira geral, eram 2 tanques, um tanque de liquefação da pasta. Portanto, a decantação fazia-se na parte de baixo do tanque, ficavam as areias e o material grosso, a argila mais grossa, e eles depois às vezes abriam, quando eram 2 tanques, abriam uma comporta, as natas, toda a argila fina que fica à superfície, passava para o tanque de baixo, era seca ao ar, extraída a água até ao ponto dela ainda ficar plástica. Geralmente eles tiravam-na quando começava a fissurar, mas já estava no ponto até muitas vezes de modelar. Portanto, a argila mais fina era a argila que dava para as peças mais delicadas, peças que púcaros, peças finas, pequenas tigelas, peças de água, pequenas bilhas para ir à mesa. E, portanto, isso era feito da argila mais plástica e mais fina. As argilas que ficavam embaixo são as que têm mais pedras, mais areia, e, portanto, dava para fazer os vasos maiores. Era depois colocada numa tábua aqui. Temos vindo também a encontrar um conjunto muito grande de espólio arqueológico. Falo sobretudo de cerâmicas, de metais, de vidros, que era utilizado pelas pessoas que aqui habitavam. Desse espólio merece um destaque especial a cerâmica. A cerâmica constitui cerca de 90% de todos os materiais que aqui encontramos. Ela tem várias características que a tornaram famosa na sua época. Uma delas é a sua capacidade de renovação, ou seja, assim que a água começa a ter contacto com a cerâmica começa a ter um aspecto diferente, mais branco, e este aspecto rústico que ela tem deixava de se ver. O que é que as pessoas faziam? Raspavam as peças com uma pedra e este aspecto voltava a vir à superfície. Outra das características que a tornou também muito famosa foi aquilo que ela faz à água quando entra em contacto com ela. Ela dá-lhe um sabor, um cheiro, e dizem também que ela transmite propriedades medicinais à água que transporta. O excelente barro de que é dotada, do qual lavram muitos púcaros, posto que de feições grosseiras, de cheiro excelente e muito pedrados, que fazem o beber muito fresco. Do mesmo barro fazem contas de muito preço e outras coisas curiosas.